Bom dia, irmãos. Graças e paz do Senhor Jesus. Amém. Esta manhã vamos estar mais uma vez estudando a palavra do Senhor. Convido vocês a abrirem a revista, quem tem. Ainda tem revista para vender? Tem, irmão Coelho? Se tiver. Já foi vendido, então não tem mais. Então pega a carona aí com quem tem, né? Para você estudar junto. Ou abra a tua Bíblia. Nós vamos estar aprendendo. Hoje é a lição número 5, na revista, página 24. Jesus Cristo, Cordeiro Vencedor, Conquistas. Nós vamos ler, já foi lido o capítulo 4 de Apocalipse, e agora no texto inspirativo nós vamos ler do capítulo 5, do verso 1 até o 14. Aí na revista só está até o 10. Então nós vamos ler na Bíblia, porque como o pastor falou na aula anterior, né, não estão numerados aqui na revista os versículos separados. Então, para que vários irmãos possam participar da leitura, nós vamos fazer a leitura na Bíblia. Tá? Então, abra aí, Apocalipse, capítulo 5, do 1 ao 14. Vamos fazer essa leitura compartilhada entre as duas classes, né? Classe feminina e a classe masculina. Então, uma irmã pode começar lendo o versículo 1 e, na sequência, os jovens também podem participar, tá? Então, por isso eu não citei o nome da classe. Eu disse a classe feminina e a classe masculina. Então, os jovens também podem participar da leitura, só respeitando, então, um homem e uma mulher, lendo, e começando, então, pelas mulheres. Verso 1. Nove, uma irmã.
Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos por esta manhã. Senhor, obrigada por esta oportunidade de aprender a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo abra a nossa mente, Senhor, para que possamos compreender. Que cada pessoa que está aqui nesta manhã, Senhor, seja edificada, cresça espiritualmente, cresça no conhecimento da Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito tenha liberdade, Senhor, para agir no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Nosso textuário está em Apocalipse 5:5 e nós vamos estar citando todos juntos. Vamos lá? No 3. 1, 2, 3. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Apocalipse 5:5. Amém. Os objetivos da nossa lição é conhecer a grande revelação do futuro que se dá a partir do céu. Muitas pessoas querem saber do futuro, o que vai acontecer. Como nós já citamos aqui algumas vezes, às vezes fica tão curioso para saber do futuro que começa lendo a Bíblia pelo livro de Apocalipse, e daí não entende nada e desiste de ler a Bíblia. Nós precisamos compreender que só Deus pode nos revelar acerca da história, do final da história, do nosso destino, do destino da igreja, do destino da humanidade. Só Ele pode nos revelar. E Ele já fez isso na sua palavra. Então, tem muitos, e até crentes, agora há poucos dias, eu ouvi uma pessoa que ela se diz cristã, e ela disse, eu até consultei uma cartomante para saber. Então, a gente pensa que não acontece, Não acontece. E aí as pessoas querem procurar horóscopo, astrólogos e tanta coisa, menos saber aquilo que Deus está falando, aquilo que Ele já revelou. Então, nós precisamos, e a lição de hoje se propõe a isso. Nós conhecermos essa revelação do futuro, das últimas coisas, a partir do céu, a partir do nosso conhecimento da palavra de Deus. Perceber que a vitória de Cristo sobre o pecado, sobre a morte, sobre as trevas, sobre Satanás, essa vitória de Cristo conferiu autoridade a Ele para tomar o livro e abrir os seus selos. E durante a lição nós vamos estar aprendendo isso. E no decorrer das demais lições, vocês vão aprender também, nós vamos aprender sobre o que são esses selos. Então, não falte nas escolas bíblicas. E no praticar, que sejamos fiéis e perseverantes para vencermos, assim como Cristo venceu. Cristo venceu, ele diz, lá no capítulo 3 de Apocalipse, que nós já estudamos também. Ele venceu, se assentou no trono com o Pai, e todos aqueles que forem fiéis, ele diz lá, ao que vencer, vai se assentar comigo no meu trono. Então, é isso que nós precisamos, Permanecermos fiéis para nos assentarmos também no trono com Cristo. Amém? Então, nós já temos estudado, já as 4 lições anteriores, estamos estudando escatologia. Quem lembra o que é escatologia? Nós não podemos esquecer, Aquilo que nós aprendemos, precisamos colocar em prática e sempre relembrar. Escatologia é o ensino, a doutrina das últimas coisas, das coisas do fim, das coisas que estão ainda para acontecer. Então, nós já estudamos no capítulo 1, 2 e 3 a respeito das 7 igrejas, a visão de João a respeito daquilo que o Senhor Jesus lhe revelou para a igreja. O livro de Apocalipse, o significado dele é revelação, é revelar, desvendar, descobrir.
Então, Jesus ali no capítulo 1, 2 e 3, ele se revela à igreja aquele que ele é para a igreja. E ele revela que ele está no meio da igreja e que ele conhece a sua igreja. Ele faz advertências, ele faz elogios, ele diz que conhece as obras da igreja, aquilo que a igreja está fazendo. Muitas vezes nós achamos que ninguém está vendo aquilo que nós fazemos, tanto de bom quanto de ruim. Mas o Senhor Jesus, ele diz que ele está no meio da igreja e ele está vendo aquilo que nós estamos fazendo. Pode ser bom ou ruim, aos olhos do Senhor nada está encoberto. Então ele revela à sua igreja que ele é o noivo que conhece a sua noiva. Amém? O Senhor te conhece, o Senhor me conhece, ele nos conhece. Ele está vendo e ele está no nosso meio. Às vezes, como na igreja de Laodiceia, ele quer entrar na nossa vida. Nós, às vezes, deixamos ele do ladinho de fora. Não permitimos que ele tenha livre acesso na nossa vida. Mas ele é o Senhor que está conosco e ele quer governar também a nossa vida. Ele nos conhece no nosso íntimo. No capítulo 4, nós lemos agora, na leitura introdutória aqui, que João ele tem uma visão agora do ambiente celeste. Ele é levado pelo Espírito e ele passa, então, a descrever esse ambiente celeste, aquilo que ele viu ali. Se você quiser, pode manter tua Bíblia aberta aí no capítulo 4. E nós vamos passar rapidamente aqui, antes de entrarmos nos pontos da lição, essa visão, aquilo que João descreve ali, que ele vê ali a partir do céu. Ele vê um trono no céu. Um trono é um lugar de honra, de autoridade. É um lugar de julgamento também. Então, ali, esse trono está nos mostrando que todas as coisas são governadas a partir do céu. Nenhum trono na terra, nenhuma autoridade na terra, ela é constituída se não for por permissão de Deus. Então, ele tem uma visão também de quem está assentado no trono. O glorioso Deus assentado no trono. Ele não consegue ver uma pessoa, mas esse glorioso Deus é descrito ali por João, pelo brilho das pedras preciosas. E ele começa a usar esse símbolo das pedras preciosas para descrever aquele brilho, aquele fulgor. E esse glorioso Deus, então, João vê toda a sua beleza, riqueza e a sua abundância de luz. A pedra jaspe, uma pedra branca, que pode descrever ali a santidade de Deus, e assim também como o sardônio, que é o vermelho, o juízo. Então, João, ele não consegue descrever, ninguém consegue descrever Deus, porque ninguém jamais viu a Deus. O que João vê é a glória e o esplendor, e ele descreve assim, toda essa beleza. Ao redor do trono, ele vê um arco-íris. E o arco-íris, ele nos fala de graça e de misericórdia. Quando nós lemos a história do dilúvio, Deus coloca o seu arco nas nuvens, e isso para que a humanidade se lembrasse da graça e misericórdia de Deus. A graça que salvou a Noé e a sua família, a graça que deu oportunidades enquanto estava anunciando que viria a destruição, deu oportunidades a todos,
e a misericórdia de Deus em dizer que nunca mais ele ia destruir com o dilúvio. Então, é por causa da sua graça e misericórdia. Então, o arco-íris em volta do trono faz nos lembrar que Deus, ele é gracioso e misericordioso. Ele ainda está dando oportunidades para as pessoas se arrependerem. Ele continua alcançando com misericórdia. Relâmpagos, vozes e trovões, diz o texto, são evidências também do juízo e da ira de Deus. O trono de Deus é um trono de graça e misericórdia, mas também é um trono de julgamento. E a palavra de Deus diz que a ira de Deus, quando ela atingir o seu limite, então virá o julgamento, assim como aconteceu nos dias de Noé com o dilúvio, assim como aconteceu com Sodoma e Gomorra, assim como aconteceu com as nações que foram destruídas na posse da terra de Canaã pelos israelitas. A graça de Deus, a misericórdia de Deus, ela alcança aqueles que reconhecem Deus como Senhor, aqueles que se arrependem do seu pecado, mas o juízo, a ira de Deus e o juízo vem sobre aqueles que são ímpios, que continuam a praticar a impiedade. 7 lâmpadas de fogo que João descreve que são os 7 Espíritos de Deus. E quando nós olhamos no capítulo 1, João, ele fala ali na sua introdução do capítulo 1, a saudação dele, ele cita a Trindade. Mas ele não cita o Espírito Santo. E agora, quando ele repete, ele cita ali na saudação os 7 Espíritos de Deus. E essa é uma referência ao Espírito Santo. Então, quando ele vê ali 7 tochas de fogo, 7 lâmpadas de fogo, ele está tendo uma visão também do Espírito Santo ali diante do trono. Um mar de vidro. Esse mar de vidro, ele está em contraste com o mar de sujeira do pecado. Na Bíblia, mar é um símbolo de tempestade, de dificuldade, de sofrimento. Mas diante do trono de Deus há um mar de vidro, claro como cristal. Isso significa que é um lugar de pureza. Diante do trono de Deus não entra pecado. Diante de Deus não entra qualquer tipo de sujeira. Então, esse mar de vidro representa também a santidade de Deus. E todo aquele que deseja se aproximar de Deus precisa estar purificado. Ainda João vê 24 tronos ao redor do trono de Deus. 24 tronos. Deus está no centro. E ele governa, ele reina sobre todos. Esses 24 estão ao redor. 24 anciãos assentados no trono. Eles estão também em posição de autoridade e poder. Esses 24 anciãos, quem são eles? Alguns dizem que são seres celestiais. Mas existe aqui esse teólogo Henry Barclay Switch, ele afirma que o número 24 representa a igreja em sua totalidade. Então, é uma visão do que, não do que é, mas do que há de ser. A igreja plena, como será na glória, adorando e louvando a Deus diante do trono de Deus. Esses 24 anciãos, eles representam
a igreja do Antigo Testamento, do Novo Testamento, a igreja redimida, lavada com o sangue de Jesus, aqueles que venceram. E Jesus, ele promete isso na sua palavra, que aos vencedores ele vai dar o direito de se assentar com ele no trono. Aos vencedores também ele fala que vai usar as vestes brancas. João vê esses 24 anciãos de vestes brancas. E aos vencedores também eles terão uma coroa de vitória. Então, somente a igreja vencedora é que vai receber a vestimenta branca, vai se assentar com Jesus no trono e vai receber a coroa. Existem vários textos da Bíblia que se referem àqueles que vencem, que recebem uma coroa. Paulo fala da coroa de glória que ele vai receber, ele fala também da coroa de justiça. E ali em Apocalipse 3:11, aquele que for fiel vai receber a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, somente os fiéis, os resgatados, regenerados por Jesus, podem receber essa vestimenta branca, se assentar no trono e a coroa da vida. Por isso, nós acreditamos que esses 24 anciãos são representantes da igreja de todas as épocas. Eles estão ali representando. Pois não, pastor? Bom dia, irmãos. Graça e paz. Professora, na verdade, essa é uma interpretação, né? Por exemplo, a minha posição, eu particularmente creio que são seres celestiais. Não creio que seja a representação da igreja. Para mim, são seres celestiais. Então, existem duas linhas de interpretação. Os 24 anciãos, inclusive é bom a gente frisar aqui que não é anciões, porque, na verdade, os irmãos estavam lendo anciões, o plural de ancião é anciãos. Então, até é bom todo mundo repetir junto, anciãos. É igual cristãos, tá? irmãos. Não é a anciões. gente não diz irmãos e nem cristões, né? Então, irmãos, não é anciões, é anciãos. Vamos junto lá? Anciãos, não é ons. De novo. Anciãos, anciãos. Então, esses 24 anciãos, Deus reproduz na terra aquilo que existe já no céu. Nós podemos ver que os 24 anciãos, eles representam os 12 patriarcas e os 12 apóstolos, né? Vão perfazer esses 24 anciãos representados. O mar de vidro é representado lá no Antigo Testamento, quando o Salomão constrói o templo, ele faz um mar de bronze. Então é figura do que está no céu. Então esses 24 anciãos, na verdade, para mim, na minha linha de interpretação, são seres celestiais. Como a professora colocou, essa aqui é uma outra linha também, que não pode ser descartada, mas do meu ponto de vista, eu creio que são seres celestiais. E aproveitando, irmãos, eu quero pedir licença aqui para a professora por 2 minutinhos, para aproveitar um ganchinho que ela deu aqui agora, quando ela falou de crente consultando o cartomante, né? Que é uma grande misericórdia, né? Vou até ficar olhando para vocês. Se existe uma coisa, irmãos, que frustra muito um pastor, é a gente ensinar e as pessoas não aprenderem. Isso é frustrante, porque parece que não aprendem nunca. Então a gente precisa ouvir e aprender. Por que eu estou falando isso? Porque aconteceu um fato alguns dias atrás que mostra como isso é sério. Vocês creem que a Maria, ela tem poder de interceder por nós? Quem crê nisso, levanta a mão. Que a Maria tem poder para interceder? É isso que eu estou perguntando. A Maria tem poder para interceder por nós? A Aparecida representa quem? É uma das manifestações da Maria, certo? Amém? Você crê que a Maria é mediadora junto de Deus?
Você crê que a Maria pode operar algum milagre? Você crê que a Maria pode fazer alguma coisa extraordinária nesse momento? Não, porque a Bíblia, a nossa Bíblia vai dizer que nós temos só um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer, nós aprendemos na escatologia aqui recentemente, que os mortos estão aguardando, até é chamado de dormir em Cristo, estão em descanso, num lugar de descanso. Falamos do estado intermediário aqui, não foi? Estado intermediário, vocês aprenderam? Onde é que estão salvos? Num lugar de descanso. Eles estão intercedendo diante de Deus por nós? Não pode. Os não salvos estão aonde? Num lugar de tormento, já também sendo atormentado. É o que nós chamamos de estado intermediário, certo? Aprendemos a escatologia. Porém, eu chego na casa de uma pessoa que é minha ovelha há mais de 10 anos, está aqui ouvindo a palavra, e que decepção, porque está passando por um momento muito difícil, e às vezes quando a pessoa está num momento muito difícil, ela apela para qualquer coisa, mesmo que ela esteja aqui no meio evangélico. Aí é decepcionante, né? Por quê? Porque eu estou conversando com a irmã, então, e no dia 12, bem no meio-dia, quando a santinha foi achada, eu clamei: Nossa Senhora Aparecida, tem misericórdia, eu não aguento mais. E eu digo: Jesus, minha irmã, você faz mais de 10 anos que está me ouvindo, você ainda crê em Senhora Aparecida? Misericórdia. Então, irmãos, é triste. Às vezes a gente está ensinando, parece que não entra na cabeça das pessoas, né? Então, uma pessoa há mais de 10 anos frequentando a igreja, né, no dia 12 de outubro, meio-dia, resolve clamar pela Aparecida, porque o sofrimento dela está muito grande. Ou seja, apela para Deus e para o diabo. O negócio é o socorro, não importa se vem do diabo, não importa se vem de Deus, não importa se é Aparecida, eu quero o livramento, não importa como. Será que é assim que deve funcionar? Com todo o respeito que a gente tem com a nossa irmã Maria, que foi uma serva do Senhor, e vocês sabem disso, nós evangélicos não desrespeitamos a irmã Maria, só colocamos o seu devido lugar. Ela foi uma mulher de Deus, usada por Deus, e hoje está aguardando a ressurreição, como todos os salvos. Amém, irmãos? Então, por favor, quando você estiver numa crise muito difícil, não apela para qualquer coisa, não. Eu não tenho saída, vou apelar para qualquer coisa. Aí tem gente que vai para qualquer lado. Por amor de Jesus Cristo, fique firme em Jesus. Se tiver que passar, tiver que morrer a míngua, porque passar por algum tipo de sofrimento, não apela para outra coisa, a não ser para Jesus, te dá força para passar por qualquer momento da sua vida. Amém? Eu aproveitei esse gancho porque eu realmente fiquei muito frustrado e confrontei, porque eu estava lá, não podia deixar passar, né? Disse: minha querida irmã, você... aí não. Aí, agora foi, a senhora já falou, então agora vou. Então, meus irmãos, vamos aprender, porque se a gente não aprende, vai ficar difícil, né? É complicado. Deus abençoe. Obrigado. Tenho 10 minutos além, tá? Do horário que o irmão bateu o sino lá. Mas, então, como nós dissemos, né? Alguns pensam que são anjos, tá? E outros creem que são representantes da igreja. O pastor já colocou aqui o que ele pensa, né? E eu prefiro, nós somos casados, mas a gente discorda às vezes. Então, eu prefiro pensar que são representantes da igreja. Tá? Eu fico com essa linha aqui. Por conta desses textos, né, que falam que a igreja vencedora vai ter vestes brancas, receber coroas, e essas coroas aqui, no grego, não é a coroa de rei. A coroa de rei no grego é diadema, e essa coroa aqui significa coroa de vitória. Então, a igreja vencedora que vai receber a coroa de vitória. Tá? Por isso que eu prefiro ficar com essa linha, por causa desse termo grego aí, dessas coroas, né? E essa promessa de Jesus, que aquele que vencer vai se assentar com ele no trono para julgar também as nações.
Ainda João vê 24 seres viventes, que em algumas traduções está animais. Alguém levantou a mão lá? 4 seres viventes. Alguém levantou a mão? Não? 4 seres viventes que estão no meio e ao redor do trono. Tá? Aqui também tem 3 interpretações que alguns teólogos colocam, né? Esse Arthur Bonfield, ele pensa que eles representam os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá? João vê um animal com rosto, leão, né? Um leão, um bezerro, um boi ou um novilho, rosto de homem e águia. Tá? Então, Mateus, leão, Jesus é apresentado como rei. Em Marcos, Jesus é apresentado como o servo, né? Referência ao boi, né? Aquele que serve. Em Lucas, como o filho do homem. Tá? Jesus humano, né? Jesus homem. Em João, Jesus, representado pela águia, é aquele que veio do céu e que volta para o céu. Henry Barclay Switch e William Barclay, eles pensam que eles representam a totalidade da natureza. Tá? O leão, todos os seres selvagens, o boi, todos os domésticos, o homem representando toda a humanidade e a águia, todas as aves. E tem aí os textos dos Salmos, principalmente, que fala que todas as criaturas louvam e adoram ao Senhor. William Hendrickson pensa que eles representam seres angelicais, né? Os querubins. Esses querubins é uma classe de anjos, uma classe especial, com grande poder, né? E esses animais, né, representando então essa classe, eles têm, né, o leão, grandeza, poder, beleza. Fala ali do boi, né, que os anjos servem a nós, a igreja, né? Então, eles servem a Deus. A inteligência do ser humano, né? Os anjos, eles são muito inteligentes, e também representando ali a águia, né? Os querubins, eles têm agilidade, os anjos, eles têm agilidade. Então, ele fala que esses seres representam, né? São descritos ali, então, como seres celestiais. Amém? Alguém tem alguma colocação? A terceira, né? Essa eu fico contigo. Eu acredito também que sejam seres angelicais, né? Os querubins que estão diante do trono, adorando ao Senhor. Agora vamos aos pontos da lição. Eu queria fazer essa introdução para nós entendermos, né? Porque às vezes a gente lê ali e a gente fica pensando, né? O que é isso, o que é aquilo, por que isso, por que aquilo, e a gente não entende. Então, também despertar em vocês a curiosidade para vocês procurarem mais. Tá? O pastor aqui colocou que ele tem uma linha de pensamento. Vai atrás, procurar saber também por quê. Se você não concorda com tudo que a gente diz aqui, você tem que estudar e trazer uma prova concreta, né, daquilo que você pensa e acha, né, que é aquilo que você acredita. Tá? Nós não podemos afirmar tudo com certeza. É assim e ponto final. Porque o livro de Apocalipse, ele precisa ser estudado
e estudar também o Antigo Testamento. Às vezes a gente pensa que vai estudar o Novo Testamento, não precisa estudar o Antigo. Muitas coisas que para a gente entender do Novo Testamento, nós temos que estudar o Antigo Testamento. Porque as pessoas que escreveram o Novo Testamento, a Bíblia que eles tinham, o conhecimento que eles tinham, era do Antigo Testamento. Então, Paulo faz uma interpretação também, né, para a igreja, mas naquilo que ele tinha de conhecimento do Antigo Testamento. Então, nós precisamos estudar o Antigo Testamento, nós precisamos estudar outros, né, as línguas originais, principalmente, né, porque muitas palavras, no original, ela tem um sentido diferente daquilo que nós entendemos quando é traduzido para o português. Então, temos que ver qual é o sentido da língua original também. Então, não ficamos só aqui, né, naquilo que a gente lê na revista ou só aquilo que o professor fala aqui. A gente tem que procurar, né, também conhecimento em outras fontes, principalmente, né, na própria Bíblia, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia, e nas línguas originais. Aqui o primeiro ponto da lição, capítulo 5. João agora ele vê na mão daquele que está sentado no trono um livro selado, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Tem ali uma figura mais ou menos, né, do que seria essa visão de João. E há um dilema ali, quando um anjo com voz de trombeta, então é uma voz muito forte e poderosa, ele pergunta, né, quem é digno de abrir o livro, de abrir os selos, de tomar esse livro e abrir esses selos? Quem é digno? E não se manifesta ninguém. Nem na terra, nem no céu, nem debaixo da terra, ninguém é digno. E João, então, ele começa a chorar. Por que João chora? Agora é a pergunta. João estava curioso para saber o que estava escrito? Por que João chora? Ninguém foi achado digno. Aqui também, né? A gente não sabe que livro é esse, a Bíblia não diz que livro é. É um livro escrito por dentro e por fora. E está nas mãos de Deus. Mas nós podemos, né, imaginar, né, que aquilo que estava ali, nas mãos de Deus, é toda a história da humanidade. E o desfecho dessa história, como que vai ser? Talvez João chorasse pensando no plano que Deus tinha. Deus fala no capítulo 4, verso 1, sobe, né, e eu vou te mostrar as coisas que hão de acontecer. Mas se ninguém pode abrir o livro, como João vai saber as coisas que hão de acontecer? Talvez João chorasse por isso. O plano de Deus, né, e o propósito dele vai ser frustrado se não tem ninguém digno de abrir esse livro. Né? Mas nós sabemos que os planos de Deus não são frustrados. E um dos 24 anciãos, ele diz, não chore. E como eu creio que são representantes da igreja, eu creio que é a igreja que tem o dever de consolar aqueles que choram, pensando que não há, né, solução para os problemas e dilemas do mundo. Que nós temos que ter a palavra de conforto, de consolo e de esperança para aqueles que têm, que estão desesperados, que estão decepcionados.
um dos 24 anciãos, ele diz: não chora, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu e é digno de tomar o livro e abrir os seus selos. Nós podemos glorificar ao Senhor por isso? João olhou, aqui está os textos, né, que eu citei agora. João olhou e ele viu um leão. O ancião disse: o leão da tribo de Judá é digno. E João olha e ele vê um cordeiro. Um cordeiro é o oposto do leão. O leão é poderoso, é o rei dos animais. E o cordeiro, ele é descrito lá em Isaías como aquele que vai quietinho para o matadouro. Ele é humilde, ele é manso. E João olha e vê o cordeiro vencedor. E João, ele entende quando ele vê o cordeiro, que esse é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Porque esse João é o mesmo João que escreveu o Evangelho. E lá no capítulo 1, verso 29, quando João Batista olha e vê Jesus, ele diz: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. E o João, o evangelista, que era discípulo de Jesus, que escreveu o Evangelho, quando ele vê o cordeiro, ele se lembra desse cordeiro que tira o pecado do mundo. É o cordeiro vencedor. João vê um cordeiro que parecia ter estado morto. Então, esse cordeiro, ele traz a marca que o identifica como aquele que tira o pecado do mundo. Fala, pastor. Ele me olha assim, de um jeito assim, está escrito: eu quero a palavra. Você já está no segundo ponto ou está no primeiro ainda? Eu estou no segundo. Quer que vote? Voltando no primeiro ponto, né? Falando lá dos selos, né? Acho que é importante frisar. Eu não discorri muito a respeito dos selos, porque nas próximas lições, né? Porque, na verdade, o que a gente precisa entender é que Jesus, ele teve garantido o direito de abrir o selo porque ele morreu, né? Então, é isso que lhe garantiu. Foi o único sacrifício perfeito, por isso que o João chorava lá. E ninguém foi achado digno, né? Porque não havia, quando Deus olha do céu, não vê um justo sequer. Então não tinha ninguém que pudesse abrir o selo representando, né, a humanidade, até que o cordeiro é apresentado como aquele que foi morto e então recebeu o direito. E aí uma coisa importante do primeiro ponto é lembrar que o testamento só pode ser aberto depois que morre aquele que foi o testador, né? Então, por isso, Jesus morreu e adquiriu esse direito. Por isso, a primeira grande conquista, né, que é o nosso tema aí, Jesus Cristo Cordeiro vencedor das conquistas, a primeira grande conquista foi a conquista de poder abrir o livro selado. E a partir do capítulo 6, se você disser assim, o que estava escrito no livro? A partir do capítulo 6 é descrito o que está no livro, porque cada selo que é aberto é o que estava escrito no livro. Então, o futuro da humanidade, né, estava todo em jogo ali, por isso João chorava. E agora, né, como você bem colocou, como é que nós vamos saber do futuro? Como vamos ter garantia de que há esperança? Não há esperança. Não há futuro, não há esperança. Então, quando os selos são abertos, então quer dizer que há agora a esperança. E quando o Senhor começa a abrir o selo, cada selo tem aqui uma mensagem, né? E nós temos então aqui descrito o que estava lá no livro. Obrigado. Aqui no Cordeiro Vitorioso, João então viu um cordeiro que ele tinha a marca
E João identifica que ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. A marca parecia ter estado morto. Ele não estava morto, ele estava vivo. João sabia que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu, sim, pagou o preço, mas ele ressuscitou. No meio do trono, né, ele ocupa uma posição de autoridade. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro vencedor, ele se assentou com o Pai por ter vencido a morte e o pecado. Ele está assentado no trono à direita do Pai. Isso significa que ele tem autoridade igual a Deus e que ele é Deus. Ele está no trono como aquele que venceu. Ele tem 7 chifres. João vê um cordeiro que tem 7 chifres. É símbolo de poder. Todo poder, né? Ele é onipotente. Isso é atributo de Deus. Então, por isso, esse cordeiro vencedor, ele é Deus. Ele tem 7 olhos. Isso é onisciência. Ele vê tudo. Ele tem todo o conhecimento. É outro atributo de Deus. O Cordeiro vitorioso, ele é Jesus. João entende isso. E isso está bem claro para nós também quando nós lemos a palavra de Deus. Porque Jesus, como o pastor já colocou aqui, ele só tem o direito, ele recebeu, conquistou esse direito de abrir o livro, né, de tomar o livro e abrir os seus selos, porque ele pagou pelo castigo, aquilo que estava estabelecido, né? O salário do pecado é a morte. Então, todo aquele que peca, ele tem que morrer. E Jesus pagou isso por toda a humanidade. Jesus fez o sacrifício perfeito. Agora, não é um cordeiro qualquer que é sacrificado como era estabelecido no Antigo Testamento. Que quando alguém pecava, levava lá um animalzinho, né, sem mancha, e aquele animal era sacrificado por aquela pessoa. Agora, Jesus, o Cordeiro de Deus, ele morreu por todos. O sacrifício perfeito que foi aceito por Deus. E por isso ele tem o direito de tomar o livro e abrir os seus selos. O pastor já falou aqui, né? Então, vamos ao último ponto da nossa lição. Pois não, irmão Jean? Pode passar para o Gabriel perguntar. Tá. Por que os chifres do cordeiro simbolizam a onipotência? Chifre é símbolo de força, de poder, de autoridade. Por isso, ele tem 7 chifres, porque o número 7 na Bíblia é sinônimo de plenitude, de completo, de cheio, né? Assim como fala dos 7 Espíritos de Deus, como nós estudamos na semana passada, as 7 igrejas, que significa a igreja de todos os tempos. Então, o número 7 na Bíblia, ele é símbolo de plenitude, de completo. Tá? Então, 7 chifres significa que ele tem todo o poder e autoridade. Mas por que chifres de tudo que podia ser? A ovelha nem tem chifre. O irmão falou. É um símbolo. Esse símbolo do chifre como poder já aparece lá em Daniel, no Antigo Testamento, quando ele vê, né, um cordeiro com chifre que vai lá, um reino destronando outro. Quando ele vê, né, quando ele tem a visão dos impérios que iam dominar, Gabriel, a terra, ele vê um bode com chifre, depois ele vê um cordeiro com chifre, que significa o poder daquela nação que iria governar ou substituir o outro império. Um império, né, dominando outro império. Que Daniel vê todos os impérios que passaram pelo mundo. O império babilônico, medo, persa,
o Império Greco-Macedônico, o Império Romano. Ele vê todos esses impérios e eles são representados por bodes e por um cordeiro com chifre, porque esse chifre é símbolo desse poder, dessa força. Agora, por que o cordeiro? Aí Ele quer saber por que o chifre, é não porque outra o cordeiro com chifre. Não, porque o cordeiro com chifre, se cordeiro não tem chifre, é só para mostrar que não é um cordeiro comum. Não é um cordeirinho qualquer, é um cordeiro com força, com poder. Pode ver que o cordeiro que morreu lá na cruz, Isaías 53 dá a descrição de Jesus como ovelha muda levada para o matadouro, é o cordeiro que se entrega, que se rende. Agora o cordeiro do Apocalipse é o que tem o poder, é um cordeiro diferente, por isso com chifre. Beleza, Gabriel? O louvor... Pois não, irmão Albino. Só um pouquinho, irmão Albino. Ele vai levar o microfone aí para todo mundo ouvir a sua questão. Lá na firma onde eu trabalho, tem uma família que é da igreja evangélica. Ele tem um filho adolescente e ele começou a ler o livro do Apocalipse. O pai proibiu ele ler o livro. Ele falou que o filho entrou em dúvidas e poderia prejudicar ele. Aí isso aí procede ou não? Toda a Bíblia, né, se a gente não lê ela dirigida pelo Espírito Santo, com sabedoria do Espírito Santo, nós não vamos entender em nada e ainda vamos criar heresias, né? O livro de Apocalipse é um livro mais difícil de ler, mais difícil de entender. Por quê? A gente tem que ler os outros primeiro para entender esse. Como nós íamos entender essa questão do cordeiro, que tira o pecado do mundo, se nós não conhecêssemos lá a história do Cordeiro, desde lá de Êxodo, quando é instituída a Páscoa. Né? Então, nós temos que ler toda a Bíblia, e ler com direção do Espírito Santo. Procede, sim, que o menino pode criar mais confusão ainda na cabeça, porque é um livro difícil de compreender. E se não estiver sendo dirigido pelo Espírito Santo, daí não vai entender mesmo, vai fazer muito mais confusão. Mas eu aconselho que leia. É melhor ler do que não ler, né? Porque, na verdade, é como você está dizendo, se a pessoa pedir Espírito Santo, ilumina minha mente, ele vai compreender. E é claro que é importante, as pessoas vão para o Apocalipse por curiosidade, e não porque realmente querem aprender alguma coisa, mas é curiosidade. Então, curiosidade é saber por saber. O que isso aqui é? Nossa, fica com medo. O livro de Apocalipse não é para meter medo em ninguém. É um livro cheio de esperança, porque mostra a vitória do mal contra o bem e o destino final dos salvos, né? Então, é um livro de esperança. Então, pode ser lido e deve ser lido do ponto de vista de um livro de esperança, né? Mas, como você disse, para entendê-lo melhor, tem que ler desde Gênesis, quando o cordeiro foi morto lá para as vestes do Adão, o cordeiro que foi imolado lá no lugar do Isaac, está toda a figura, desde o Gênesis até desfechar em Apocalipse, né? Tem uma historinha, que diz que um casal já idoso encontrou uma Bíblia. Eles não sabiam que era uma Bíblia, e aí eles começaram a ler, vamos ler esse livro. Começaram a ler, e aí eles pararam e olharam para o outro e disseram assim: se tudo que está escrito aqui nesse livro for verdade, nós estamos perdidos. Vamos parar de ler? Não, vamos continuar lendo. Continuaram a ler e depois de um certo tempo lendo, eles olharam para o outro e disseram: se tudo que está aqui for verdade, nós estamos salvos. Então a gente não pode desistir, de ler, tem que perseverar. E esse menino lá, o senhor pode falar para os pais, deixe ele ler. E peça que o Espírito Santo ilumine o coração dele para que ele compreenda aquilo que ele está lendo. Porque se a gente lê um texto e a gente acha que não serve para a gente, que não é bom para nós, e a gente desiste, então a gente não vai crescer e não vai ter conhecimento. É só uma historinha, mas é verdade. O louvor da vitória. No capítulo 4,
A gente leu lá, né? Nós lemos sobre o louvor da criação. Os 4 seres viventes cantam dia e noite. Eles repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Depois, os 24 anciãos, eles se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono. Eles reconhecem, quando esse ato de se prostrar e lançar a coroa diante do trono, por isso eu acredito que os 24 são representantes da igreja, porque eles reconhecem que é pela graça e misericórdia de Deus que eles estão ali diante do trono. Então eles se humilham, a coroa de vitória é pela vitória daquele que está assentado no trono. E eles dizem, Tu, Senhor, nosso Deus, és digno de receber honra, glória e poder, porque criastes todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então, cada vez que os 4 seres viventes louvam a Deus, dizendo que Deus é santo, que Deus é todo-poderoso, os 24 se prostram diante de Deus, reconhecendo que só Deus é digno de receber toda a honra e toda a glória, que todas as coisas foram feitas por Ele, que tudo o que existe foi criado por Deus. Mas agora no capítulo 5, após o Cordeiro tomar o livro, então eles cantam um novo cântico, ali, do verso 8 ao 11. Ao recebê-lo, receber o livro lá das mãos de Deus, ao Cordeiro receber o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostram-se diante do Cordeiro. Agora se prostram diante do Cordeiro. Ele é Deus, ele recebe a adoração. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Agora eles cantam um novo cântico. Tu és digno de receber o livro e abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E depois João ainda vê, criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra, no mar e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono, ao Cordeiro seja o louvor, honra, glória, poder para todo sempre. E os 4 seres viventes dizem amém, e os anciãos se prostram e adoram. Começa, um quarteto, louvando a Deus, santo, santo, santo. Depois se forma um coral de 24, adorando ao Deus poderoso que criou todas as coisas. Depois aparecem milhões e milhões, milhares e milhares, louvando e adorando a Deus. E depois toda a criatura, tudo que existe, adora a Deus. É o cântico da vitória, em reconhecimento àquele que morreu e ressuscitou e deu e conquistou também o direito de nós, da igreja, estar diante do trono de Deus adorando. Então não importa, para nós, irmãos, não importa se o mundo está ruim, se está mal, se está difícil, se quem vai ganhar as eleições é esse ou aquele, não importa. O que importa para nós é que Deus tem o controle da história nas suas mãos, e Ele faz segundo a sua vontade. Às vezes nós pensamos que não tem jeito, que não,
né? E não podemos colocar a esperança em seres humanos, em governo, em sistema, em planos, em projetos humanos, porque não vai dar jeito. O controle da história ele está nas mãos de Deus. E Jesus, o Cordeiro Vencedor, ele abriu o livro, abriu os seus selos para revelar para nós qual é o nosso futuro. E o futuro daquele que crê em Jesus, que já o recebeu como seu Senhor e Salvador, que crê no seu sacrifício, o futuro é glorioso. O futuro é se assentar com Ele no trono, é reinar com Ele, é fazer parte desse coral que vai cantar, santo e digno de receber honra e glória, porque foste morto e com teu sangue compraste os que procedem de toda tribo, língua e nação. E para o nosso Deus os constituístes reis e sacerdotes e reinarão com ele para todo o sempre. Você quer fazer parte desse coral? Amém. O nosso desafio é nós permanecermos fiéis, confiantes no Senhor. Não confiantes em qualquer coisa, como o pastor disse aí, né? Que infelizmente ainda a pessoa está 200 anos na igreja e ainda não confia inteiramente no Senhor. Ela acha que precisa dar uma mãozinha para Deus ou pedir uma mãozinha, né, de alguém de fora para Deus. Quando nós permanecemos fiéis, e é bom a gente voltar a ler lá o capítulo 1, 2 e 3, né? Aquelas advertências para as igrejas e olharmos se nós não estamos cometendo os mesmos erros, como nós vimos na lição anterior, né? Igrejas ortodoxas cheias de ensino, mas que as pessoas não praticavam aquilo que aprendiam, cheias de conhecimento da palavra de Deus, mas não perseveravam na doutrina, não guardavam o fervor espiritual. Então nós precisamos olhar, às vezes nós estamos sentados na igreja ouvindo e não praticamos, e quando chegarmos diante de Deus Ele vai dizer, você não foi fiel. Então se nós queremos participar desse lindo coral, precisamos permanecer fiéis. Amém? Mais alguma colocação? Só para reafirmar que o Cordeiro venceu e conquistou, né? O direito de abrir o livro, que estava selado. O Cordeiro venceu e conquistou o direito de se assentar no trono, de ter o governo de todas as coisas. O Cordeiro venceu e conquistou o direito de comprar para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. E o Cordeiro venceu e conquistou o direito de receber todo o louvor, toda a honra, toda a glória, né? Esse é o nosso Cordeiro, né? Amém. Vamos agradecer ao Senhor. Muito obrigada, Deus, por esta palavra. Senhor, obrigada, Senhor amado, pelas tuas conquistas ali na cruz. É pelo Senhor que nós temos o direito de estarmos aqui hoje, Senhor, também ouvindo e aprendendo a Tua palavra, Senhor, de sermos igreja, Senhor, porque nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus, que morreu na cruz e ressuscitou para nos dar, Senhor, este direito. Muito obrigada, Senhor, porque nós fomos lavados no Teu sangue, Senhor, purificados de todo pecado, e isso o Senhor conquistou para nós ali na cruz do Calvário. E também, Senhor amado, nós Te louvamos porque temos a esperança e a certeza da vida eterna, Senhor, e esta foi uma conquista que o Senhor também, Senhor amado, conquistou para nós, ó Deus, de nos fazer, Senhor amado, herdeiros, Senhor, contigo no reino celestial. Muito obrigada, Senhor, porque tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz também é direito nosso, Senhor, é nossa herança, como diz a Tua palavra. Nós Te louvamos e Te bendizemos, que possamos permanecer fiéis, Senhor, até o fim, até a morte, Senhor, para recebermos a coroa da vida, Senhor, e estarmos com Cristo para sempre, em nome de Jesus. Amém. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e
ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.